Todas essas questões, né, e pensando também no andamento da colheita de safra aqui no Brasil, eu converso agora ao vivo pela internet com Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Agronegócios e participa aqui conosco ao vivo nesta sexta-feira. Cristiano, tivemos muitas informações, eu não sei ainda dizer se os dados norte-americanos que foram apresentados nesta quinta-feira frustraram ou não, de certo modo, o mercado e como que foi recebido, né, esse levantamento da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que foi um pouco mais radical no corte, normalmente não é. Como é que a Pátria Agronegócios está avaliando esses novos números de mercado, pensando na safra 22-23 e, de certo modo, na 23-24 também? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer sempre falar aqui com você e com sua audiência. Meu amigo, realmente, falando inicialmente dessa questão da Argentina, bem colocado por você, a Bolsa de Buenos Aires ela costuma ser mais conservadora, principalmente que o seu par, né, a Bolsa de Rosário, que já vinha apresentando esses cortes de safra da Argentina de forma mais precoce, e de fato o número de ontem até surpreendeu, porque foi um corte abrupto, né, passou aí de 38 para 33,5 milhões de toneladas, e faz todo o sentido, viu, Fabiano? Realmente o que a gente está vendo é que desde janeiro as condições que tinham começado a melhorar na segunda quinzena de janeiro não se sustentaram. O nível de água no solo permanece extremamente baixo nas principais regiões produtoras da Argentina. O calor, que teve uma trégua aí nesse fim de semana, voltou a temperaturas negativas, já está voltando com intensidade, as temperaturas voltam a subir acima dos 30 a 35 graus nesses próximos dias e com muito pouca chuva no radar. Então é natural realmente que a safra da Argentina caminhe muito mais para um número próximo dos 30 milhões de toneladas do que o número atual, por exemplo, do USDA, que ainda fala numa safra acima de 41 milhões de toneladas. Isso certamente vai continuar dando sustentação ao mercado, até porque para o relatório de março do USDA esse corte vai aparecer. Não vai ser trazido na mesma intensidade que as bolsas locais, mas vai acontecer mais um corte, isso vai afetar o estoque global de soja, que bem provavelmente vai cair abaixo do que tínhamos no ano passado, que já era um estoque apertado. Então, dito isso, mostra que Chicago tem uma consistência em manter os preços atuais, mas é claro que para o produtor brasileiro não basta olhar o Chicago, a composição dos preços depende de outros fatores, e é por isso que Chicago está firme e os preços estão caindo por aqui. Mas inicialmente falando da Argentina, a gente está de acordo sim com esses dados. Na nossa visão, a gente pode ainda ter perdas até mais graves e isso vai prejudicar muito o esmagamento de soja da Argentina. Isso vai colocar o Brasil ainda mais em foco nas exportações de farelo, principalmente. O Brasil, que já é o segundo maior exportador, muito próximo ali do que exporta os Estados Unidos, vai ganhar mais mercado, porque a Argentina não é um grande tradicional exportador de grão, e sim um exportador de farelo. Os prêmios do farelo vieram reagindo ao longo dos últimos 40 dias aqui no Brasil, e isso já é reflexo de um esmagamento muito menor lá na Argentina do que inicialmente projetado. Cristiano, e pensando também aqui na comercialização da safra brasileira. A comercialização ela segue num ritmo que nós estamos vendo já desde o ano passado, fica mais lento ainda no ano de 2023 e aparentemente o produtor adotou essa estratégia. Por enquanto, não dá para dizer que não funciona. Entretanto, nós temos outras variações no mercado, principalmente aquela que mostra que em algum momento nós vamos ter uma chegada bem intensa de produto nacional, de soja brasileira no mercado internacional. Pensando nessas questões, como é que fica o cenário para as negociações e o preço pago pela soja no Brasil, já que os prêmios já vieram para campo negativo? Realmente, o principal impacto dessa grande safra brasileira está acontecendo principalmente nos prêmios, né, que já vieram a operar no negativo entre março e maio desse ano. Há uma perspectiva que essa pressão negativa que a gente observa sobre os preços, ela tenha continuidade realmente no curto prazo, até porque a gente tem o encarecimento dos fretes também pesando na formação de preços por aqui. O que é interessante se analisar, Fabiano, é a diferença de uma quebra de safra como a do ano passado, que pegou muito mais o Brasil do que a Argentina, com uma quebra de safra que nesse ano está mais concentrada na Argentina, apesar dos problemas
também observados no Rio Grande do Sul. A diferença que a gente vê é o impacto sobre o preço aqui no nosso mercado interno. Enquanto no ano passado os preços reagiram de forma agressiva durante a colheita, porque a perda era em território nacional, agora a gente está vendo só a ponta internacional sustentada e os preços aqui não conseguindo se manter, porque existe muita soja entrando no mercado. A gente deve chegar nesse fim de semana, a atualização da Pátria sai hoje, ao final da tarde, próximo aí dos 40% colhido no Brasil, o que mostra que ainda o grande volume de colheita vai chegar nas próximas semanas, colocando ainda mais pressão sobre a formação dos preços por aqui, porque as empresas estão tranquilas de que a oferta realmente vai chegar. E o produtor realmente mantendo o pé no freio. O ritmo de vendas até melhorou nas últimas semanas, até por necessidade, né, de construir seu fluxo de caixa para o operacional da fazenda, para as despesas que vão chegando, mas de fato a comercialização ainda é muito atrasada em relação aos anos anteriores, e isso é mais um fator de pressão aos preços, porque o mercado entende que esse grão vai ter que vir para o mercado uma hora ou outra. Os compromissos, principalmente do 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, para quem está mais ao sul do Brasil, eles vão chegar e o produtor vai se deparar com uma taxa de juros alta para carregar esse grão para o segundo semestre, preços de armazenagem em alta também, quebra técnica e até o próprio custo do dinheiro entre uma venda mais antecipada e segurar o grão lá para frente, coloca aí uma percepção no mercado de que esse grão vai vir para o mercado nesses próximos 3 meses, e isso é mais pressão sobre o preço. Cristiano, falando a respeito, ainda também misturando com o tema argentino, da Argentina e a Pátria, vocês estiveram presentes lá na Argentina, fizeram um tour de trabalho para ver como é que estavam essas áreas. Esses números que estão sendo apresentados agora mostram também que teve um prejuízo ainda maior, né? Claro, foi piorando o cenário na Argentina, mas chega a surpreender a equipe da Pátria Agronegócio? De fato, não surpreende, Fabiano. Por quê? Quando a gente esteve por lá, foi em meados de janeiro. Nós passamos nessas áreas e encontramos a grande maioria das lavouras argentinas em períodos de estágio vegetativo anterior a R2. Então, essas plantas estavam em início de florescimento e a grande maioria ainda em vegetativo. Então, a seca já estava consolidada e, na nossa avaliação, a safra já tinha uma perda ali entre 10 a 12 milhões de toneladas em relação a perspectiva inicial, mas que dependeria muito do clima dali em diante. E, de fato, o clima não melhorou, ele teve uma melhora por muito pouco tempo, a gente voltou, teve 2 semanas de melhora nas condições gerais da Argentina e depois voltou a cair de forma muito agressiva com temperaturas elevadas e falta de chuvas. É importante posicionar que agora 50% dessas lavouras de soja já estão nos estágios entre R3 e R6, ou seja, já na formação das vagens e a grande maioria já em enchimento de grãos. Então, nessa fase, as perdas por falta de água são mais severas. Então, é natural realmente que esses números ainda caiam mais, porque agora é um período ainda mais crítico para essas lavouras argentinas. Muito bem. E agora, para encerrarmos a nossa entrevista, Cristiano, pensando agora nos cenários que nós temos com a soja brasileira, soja da Argentina, porque ainda que a quebra na Argentina exista, já consolidada, nós temos uma safra aqui no Brasil que ganha um recorde mesmo, independente se for 149, 150, 152 milhões de toneladas, é uma safra realmente histórica aqui no Brasil. Pensando nos dados que vão chegar ainda, os Estados Unidos que vão plantar soja ainda na 23, 24, o que pesam os números apresentados nesta quinta-feira? Isso chega a trazer algum tipo de preocupação? Porque entre prever uma safra ainda maior para os Estados Unidos e ela se consolidar, começar a acontecer, tem um espaço muito grande. Entretanto, toda a safra norte-americana é impermeada de cenários, de se colocar situações, de se prever situações que não se confirmam, né? Tem aquela questão do jogo, e isso mexe com o preço de soja. O quanto pesa esses dados do Outlook que foi apresentado na quinta-feira? Muito bem colocado, Fabiano. Realmente, entre expectativas e a realidade que vai sair dos campos lá a partir de outubro, a gente tem muita água ainda para passar por baixo dessa ponte. Mas é importante dizer que os números apresentados ontem não divergiram muito em relação à expectativa do mercado. O número de milho veio bem próximo, né? E até é importante dizer que economicamente, financeiramente, a gente vê a soja com uma certa resiliência
em termos de área plantada nos Estados Unidos em relação ao milho. A relação entre os preços da soja e do milho hoje é favorável à soja, e quando a gente olha os principais análises de custos e rentabilidade, a soja ainda tem sim uma rentabilidade mais interessante do que o milho, especialmente nas regiões de produtividades mais medianas, não o top ali do coração do cinturão. Mas, de fato, por fatores de rotação de culturas, preferência do produtor e a queda abrupta que a gente está vendo nos preços, principalmente dos nitratos nas últimas semanas, o produtor norte-americano vai implementar mais milho do que soja nesse ano. Mas com um detalhe importante, a área de soja não vai cair, então um recorde produtivo, ele é sim possível diante desse cenário de área plantada. O mercado vai olhar muito ainda para esses números costumam mudar bastante até a real implementação das lavouras, principalmente o número de milho, né, que depende mais da janela de plantio, é uma janela mais curta, mais precoce a janela do milho do que a da soja, mas de fato a safra americana ela tem o potencial de colocar uma pressão também sobre os preços aí da ponta Chicago mais diretamente, porque uma safra, se começar bem e se consolidar saudável, vai colocar muito grão no mercado e é natural que os preços recuem se isso se confirmar. Mas de lá para cá a gente vai ter muita especulação com o clima, e essa especulação vai ser acentuada nesse ano porque há a transição do fenômeno Laninha para o El Niño, que costuma ser prejudicial à safra americana. Então, para o produtor brasileiro agora é ficar atento também no desenvolvimento dessa safra americana e preparar a sua estratégia, olhar para Chicago principalmente, que está operando em patamares interessantes, e pensar como ele pode construir proteções para carregar esse grão que vai ficar para o segundo semestre, porque a gente pode sim ter uma mudança significativa nos patamares de preços para o segundo semestre, devido a essa entrada da safra americana, que se tudo der certo, vai ter sim condições de ser uma safra recorde.